Eu vou falar com você as principais diferenças entre uma startup e uma empresa tradicional. Talvez você esteja se perguntando, Matheus, quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de empresas, né? Startup, que também é uma empresa, só que é uma empresa inicial, é uma empresa que está começando, é uma empresa muito diferente de uma empresa tradicional e nós vamos ver isso agora. Veja, a startup ela tem uma pegada para inovação muito grande, como eu tinha falado. Já a empresa tradicional ela é muito mais conservadora. O que isso quer dizer? Quando uma startup se propõe a fazer algo novo, ela tem um risco muito maior porque ela não tem certeza absoluta que aquilo vai ser aceito. Uma empresa tradicional ela é muito mais conservadora porque ela olha para trás ao invés de olhar para frente. Ela olha para trás e fala assim: o que está dando certo? O que eu posso fazer que está dando certo? Aí talvez você possa pensar assim: o que está dando certo agora é vender moto. O que está dando certo agora é artesanato. O que está dando certo agora é desenvolvimento de aplicações web. Ou o que está dando certo agora é isso e aquilo. Então, o que acontece? As empresas olham o que está dando certo e tentam fazer algo que está dando certo, né? Então, a startup, ela olha para frente, ela não sabe se aquilo que ela vai fazer vai dar certo ou não. Ela simplesmente tenta fazer e utiliza processos, metodologias para que diminua o risco daquilo dar errado. Então você pode perceber que, mesmo no cenário de incerteza, a startup precisa utilizar metodologias para que diminua o risco de dar errado aquela determinada ideia, aquele determinado negócio. Então veja bem, um outro ponto, ou segundo ponto, segunda diferença entre uma startup e uma empresa tradicional seria que uma startup ela é disruptiva, enquanto uma empresa tradicional ela segue um comportamento pré-estabelecido. Veja, a disrupção é quando você simplesmente rompe com algo que é tradicional. Você está indo para uma direção contrária do que as demais pessoas. Quando você se propõe a fazer algo novo, a chance de você escutar um não é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com o novo. A disrupção é fugir de um padrão, fugir de algo pré-estabelecido. A empresa tradicional ela faz isso. Ela utiliza modelos pré-estabelecidos para que ela conduza as vendas da empresa. Sempre eu digo para vocês que essas empresas tradicionais elas não se arriscam tanto, elas não criam tanto. E, inclusive, se você é dev, você já deve saber disso, essas empresas elas têm dificuldade de absorção de novas tecnologias. E um terceiro ponto de diferenciação aqui é que as startups estão em um cenário de extrema incerteza. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela ideia que vai ser incubada, que vai ser desenvolvida, aquela ideia que vai crescer aos poucos, ela pode se tornar uma empresa bilionária e ter um crescimento muito rápido. Diferente disso, uma empresa tradicional que segue modelos prontos, ela provavelmente não tem um crescimento tão grande assim, porque ela está em um mercado mais estável, onde ela está brigando por um espaço ali naquele mercado. O que isso quer dizer? Se você é dev, provavelmente você deve saber que essas empresas tradicionais elas não absorvem tão facilmente novas tecnologias. Essas empresas tradicionais, geralmente, elas utilizam modelos prontos, por exemplo, franquias. Quando você contrata uma franquia, você já sabe mais ou menos qual que vai ser o faturamento daquela empresa. Por exemplo, essa franquia pode chegar a um faturamento de 40 a 50 mil reais por mês. E você vai ter uma margem líquida ou um lucro líquido de 7 mil reais por mês. Quando você contrata
aquela franquia. Quando você compra aquela franquia, você já sabe até onde a sua empresa pode chegar. As startups não. Elas têm uma possibilidade de crescimento muito mais rápido porque está no cenário de incertezas. Porém, é um mercado que vai se expandir muito quando você encontrar o seu Product Market Fit. Quer dizer, o seu produto se encaixar à necessidade do mercado. E aqui eu vou falar um último ponto de destaque entre as startups e as empresas tradicionais. O mercado que a startup atua é um mercado como se fosse um oceano azul. Ela tem uma chance de acelerar o seu crescimento porque ela praticamente não tem concorrentes. Quando um investidor vai avaliar uma startup, ele olha uma seguinte característica principalmente. Qual é o diferencial da sua startup? Por quê? Porque quando você tem algo novo, quando você inova, quando você faz algo diferente, isso quer dizer que provavelmente você não tem tantos concorrentes assim. Você conseguiu se descolar dos concorrentes e o produto que você está oferecendo ou o serviço que você está oferecendo é diferente dos demais disponíveis no mercado. E por isso tem um crescimento tão acelerado. Já as empresas tradicionais, elas estão em um mercado, em um segmento de mercado onde está uma briga ferrenha para que um tome a margem do outro. Ou seja, tem várias empresas de calçado na cidade e uma competindo pelo espaço da outra. Isso faz com que elas tenham um crescimento reduzido e tenham uma possibilidade também de faturamento reduzido, porque é um bolo onde você vai cortar essas fatias e dividir para todos. Já a startup não, ela pode ficar com o bolo todo.